Vamos ver a pergunta aí, vamos ver quem tem traduzir aí. Mr. President, Senhor presidente, thank you very muito much obrigado. on behalf Em of nome the United Nations dos correspondentes e associações jornalistas das Nações Unidas por fazer isso. Meu nome é Edith Ledford, eu sou da Associated Press, AP. O presidente Trump falou sobre os seus sentimentos sobre a química quando ele encontrou. Você também, presidente, sentiu aquela química? E o que você esperaria que seria o resultado da sua reunião com o presidente Trump? Que nós entendemos pode ser até ocorrer até a meia semana que vem, tão cedo assim. Obrigado. Olha, o povo brasileiro tem muita expectativa numa boa relação entre Estados Unidos e Brasil. E eu acho que o povo americano também tem. É importante, Dito, você ter conhecimento. Eu tenho uma relação muito antiga e muito forte com o movimento sindical americano, há muitos anos. E eu acho que é muito importante que a gente esteja bem, porque nós precisamos de emprego, nós precisamos de melhor salário, nós precisamos de mais investimento, tanto do Brasil nos Estados Unidos quanto dos Estados Unidos no Brasil. E o que eu espero? Eu espero que numa conversa entre dois chefes de Estado, nós coloquemos na mesa quais são os nossos problemas, quais são as nossas diferenças e começamos a tomar decisões. Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveu ao fato da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas, eu acho que ele pode mudar de posição tranquilamente, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição. Eu acho que é isso que acontece. O que aconteceu com o meu encontro com o Trump é que nós nunca tínhamos nos encontrado. E nos encontramos por acaso. Naquela mesma sala eu já encontrei com o Bush, eu já encontrei com o Obama, eu já encontrei com o Biden. E eu tive, sabe, nem sempre eu consigo encontrar com os presidentes americanos. Encontrei com o presidente Trump, estendi a mão para ele, cumprimentei e disse para ele que Brasil e Estados Unidos tem muita coisa para conversar, tem muitos assuntos em jogo e não tem limite, sabe, de assuntos para a gente conversar. E não tem veto de assunto, é qualquer assunto. Mas para isso tem que ter uma conversa. Para isso tem que ter uma conversa. Eu tenho muitas coisas para conversar, eu tenho certeza que ele tem muitas coisas para conversar, e eu acho que entre dois chefes de Estado, em coisas verdadeiras, tá? E eu acho que ele está mal informado com relação ao Brasil, e possivelmente isso tenha levado ele a tomar algumas decisões que não são aceitáveis na relação de dois países que têm relação diplomática há mais de 200 anos. Então, na hora que a gente tiver o encontro, eu acho que tudo isso ficará resolvido. E o Brasil e os Estados Unidos voltarão a viver em harmonia e quimicamente estáveis. Usou químico. Que ontem o Trump falou que tinha química com o Lula. Boa tarde, presidente. Augusto Saraiva, da Bloomberg. Presidente, ainda sobre o presidente Trump, eu queria saber se o senhor podia nos dar um pouco mais de detalhes sobre o que o Brasil espera levar à mesa e se o senhor vê espaço para redução de tarifas já depois desse primeiro encontro. E se ele poderia ser presencial e quem participaria. Obrigada. É que seria precipitado da minha parte dizer o que eu vou negociar antes de começar a negociar. Aí seria você vetar até possibilidade de conversa. Veja, nós temos que sentar, colocar na mesa todos os problemas que ele tem com relação ao Brasil, o problema que eu tenho com relação aos Estados Unidos, e a partir daí a gente começa a discutir. Veja, o que não é discutível é a soberania brasileira. E a nossa democracia, isso não é discutível. Nem com o presidente Trump, nem com nenhum presidente do mundo. Isso é uma soberania brasileira que a gente não abre mão. Eu acho que ele tem informações equivocadas sobre o Brasil. E eu quero colocar para ele claramente, sabe,
de acordo com os interesses dele querer saber, eu vou falar o que está acontecendo no Brasil. Eu posso dizer para você que, do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro, do povo comum e do empresariado e do povo da classe política, é que haja uma conversa entre nós. Há muito desejo, há muito investimentos em jogo. Nós temos um fluxo comercial, sabe, muito importante. Então eu não sei quem foi que disse para o presidente Trump que ele tinha um déficit comercial com o Brasil. Sabe, ele teve um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. Então, como eu não sei quem é que deu informação para ele, eu espero que, sentado numa mesa, ele, os assessores dele, meus assessores, a gente possa restabelecer a harmonia necessária que tem que ter entre Brasil e Estados Unidos. Quando tiver eleição nos Estados Unidos, eu não me meto, e quando tiver eleições no Brasil, ele não se mete. É assim que a gente faz. A gente acata o resultado da soberania do povo nas urnas de cada país. E poderá ser presencial? Eita, Poderá ser presencial? Para mim pode ser. Aí nós temos que discutir como é que é a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, não tem nada, sabe? Para mim pode ser público. Olha, pode ser igual o Zelensky, hein? Zelensky foi público. Enquanto tá aí o Lula muito firme, colocando o Brasil como uma liderança, como um país líder nessa tentativa de controlar as mudanças climáticas, falando da COP, da importância do mundo se unir para combater, obviamente, a mudança climática que está levando o planeta ao colapso. Ele falou, né, o ser humano, o único capaz de destruir o seu próprio habitat. E, além de falar da COP, claro, falou da questão, quando abriram para as perguntas, por enquanto, só teve pergunta sobre o Trump. Foram 2 sobre o Trump. A terceira agora foi sobre Gaza, que é o que o Lula está respondendo. Falando sobre a solução em ter 2 estados, ele obviamente vai defender o Estado palestino, mas a gente viu há pouco o Lula se esmerando para evitar qualquer crítica contundente ao Trump. Ele fez de tudo ali para não bater no Trump. E bateu muito no Bolsonaro sem citá-lo. Disse que o Trump foi enganado, recebeu informações falsas, erradas, quer sentar com o Trump para esclarecer tudo isso e fazer com que as relações retomem, entre Brasil e Estados Unidos, retomem a normalidade. Isso é uma relação que já dura 200 anos. O que você achou aí desse início de coletiva? Eu acho que foi isso mesmo que você destacou, Google. Eu não teria a acrescentar, não sei, chamar a atenção para um ponto. Ontem mesmo o ministro Mauro Vieira, da Relações Exteriores do Brasil, ele e outros membros da delegação do Lula em Nova York, se apressaram a dizer que, olha, ainda não se sabe como vai ser esse encontro, possivelmente pode se dar através de uma conversa virtual dos dois, à distância, ou até por telefone, baixando um pouco a bola dessa expectativa em torno de se essa conversa, ao fim e ao cabo, seria presencial no sentido de, por exemplo, o Lula ir a Washington, ser recebido lá na Casa Branca, no Salão Oval, onde fosse, para conversar com o Trump. E o Lula, muito simplesmente, disse, olha, pode ser presencial, não tem problema nenhum, tem nenhum segredo de Estado envolvido nessa história. Então, a impressão que me deixou, o que me deixa até esse momento, pelo menos, essa fala de Lula, é que esse encontro, a depender, eu acho muito mais do Trump do que dele, será um encontro dos dois ali, face a face, cara a cara. Desde que o Trump... Isso aí também, pode ser face a face, todo mundo achando que ia ser desde que o Trump queira. Obrigada. Presidente, caso esse encontro com Trump aconteça, eu queria perguntar se o senhor teme sofrer algum tipo de constrangimento, como aconteceu com Zelensky e com Ramaphosa, e se o senhor pretende pedir para que as sanções contra o Moraes e outros ministros sejam revogadas. Veja, aqui você está querendo que eu diga o que vai acontecer na reunião. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Trump faz 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço 80 anos em outubro deste ano.
portanto eu sou mais velho do que ele, e somos dois homens de 80 anos, não há por que ter brincadeira numa relação entre dois homens de 80 anos de idade. Eu vou tratá-lo com o respeito que merece o presidente dos Estados Unidos, e ele certamente vai me tratar com o respeito que merece o presidente da República Federativa do Brasil. É assim que vai acontecer a reunião. Dois homens, sabe, com 80 anos, dois homens que se sentem muito jovens. Ele ontem falou que se não fosse o preparo físico dele, ele teria caído da escada rolante. E eu todo dia me preparo fisicamente. Eu digo todo dia, eu vou fazer 80 anos, mas estou com a saúde e a força física de 30. Tá? Então, eu acho que nós vamos conversar como dois seres humanos civilizados. Não existe espaço para brincadeira. O que existe é espaço e necessidade de conversar seriamente sobre os conflitos. E, obviamente, que eu vou colocar na mesa os problemas da ótica do Brasil e ele vai colocar da ótica dos Estados Unidos. Uma conversa começa assim. Depois, nessa conversa, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito otimista porque eu acredito muito na relação humana. Eu não sei quantos políticos no mundo acreditam na relação humana como eu acredito. Eu acho que tudo pode ser resolvido quando duas pessoas conversam. Eu acredito muito no poder de convencimento das palavras. E como eu sou muito verdadeiro, sabe? Eu quero que ele saiba do Brasil aquilo que é verdadeiramente do Brasil. E eu quero que ele me diga qual é as informações que ele recebeu do Brasil. Eu quero saber qual é o problema com relação ao Brasil. Sabe, se o Trump está preocupado com o trabalho do povo americano, é um direito dele, e é justo que ele esteja preocupado. Se ele acha que é preciso taxar um ou outro produto porque é preciso evitar, sabe, muitos produtos estrangeiros nos Estados Unidos, é um direito dele. Eu, de vez em quando, faço isso no Brasil. Agora, o que eu quero é que a gente debata isso, sabe, numa coisa chamada Organização Mundial do Comércio, para que a gente possa fortalecer o multilateralismo. O multilateralismo é que permitiu que o mundo ficasse em harmonia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos muita coisa para conversar. Muita coisa. E eu acredito muito no poder da palavra. E, portanto, eu tenho interesse nessa conversa. E espero que ela aconteça logo. Não respondeu, você vai falar do Xandão. Olha, espera que aconteça logo. Vai parar, vai cobrar o fim das sanções. Agora veja, não, aqui não se poderá mais dizer que o Lula não tem interesse em conversa com o presidente dos Estados Unidos. Depois disso tudo que aconteceu, não, acaba muita coisa. Veja, antes, não pode, ele está velhinho, ele não tem condições de ser candidato a presidente da República. Bom, se a saúde daqui para lá dele se deteriorar, espero que não, aí ele vai ver isso e não será candidato. Agora, o Trump tem 80 anos também. Está lá, quer dizer, o Lula será mais velho do que ele, mas ambos são senhores de 80 anos de idade. Aliás, daqui a pouco eu estou perto disso, não estou muito longe. Mas adianto que sou bem mais moço do que eles dois. Mas voltando. Agora, aí se passou, não, quando veio o tarifaço e tudo, todo mundo se horrorizou com o tarifaço, não sei o quê, mas imediatamente vem a oposição e diz, não, mas o Lula não quer conversar, ele tem que fazer todas as concessões. Primeiro, havia concessões que ele não poderia fazer, a não ser que ele quisesse atropelar o poder judiciário brasileiro, que é soberano, como os demais poderes, Congresso, o governo, o Poder Executivo, enfim. Ele não podia se meter nisso. Eu não estou dizendo que se ele pudesse, ele se meteria, não. Apenas ele não podia e respeitou o seu limite. Não, como é? O Trump quer o quê? Que eu pare com o julgamento de Bolsonaro e dos demais golpistas? Não me cabe fazer isso. E eu não faria isso, porque eles cometeram crimes os mais odiosos possíveis. Crimes que não são anistiáveis, embora você vai ver agora com o enterro da PEC
da bandidagem, vai se retomar a conversa da anistia. Essa conversa da anistia ainda não parou. Esse grito dos brasileiros no último domingo, É, em todas as cidades, ainda não foi ouvido, está sendo desmerecido, porque continua o empenho principalmente da direita e da extrema-direita, para que essa anistia, agora com o nome de dosimetria, quer dizer, vamos fazer uma dosagem nas penas aplicadas aos golpistas, só cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer, se quiser fazer, essa dosagem, a ninguém mais. claro. E se o Supremo Tribunal Federal embarcar nessa história de vamos negociar aí uma pena menor, ele está ultrapassando os limites dele, que não é. Ele não pode fazer política, ele não pode fazer acordão político, nem as escondidas, nem mesmo as claras. Muito pior. Não pode. Então, Claro. não tem que ter dosimetria, não tem que o Congresso apoiar nenhum projeto de anistia travestido de projeto de dosimetria. Esse Mas essa projeto aí, parada ainda não foi ganha. não foi ganho, mas Temos de. também, assim, esse jogo estava mais favorável a esse pessoal que é a favor da dosimetria. Parecia, entrou Paulinho da Força como relator, é uma articulação que envolve também o Alexandre de Moraes, o STF estaria, de certa maneira, avalizando. Esse era o papo. Só que agora o jogo virou. O Alexandre de Moraes, depois da mulher dele ter sido sancionada pela Lei Magnitsky, parece que azedou e não quer mais Eu apoiar não. essa Eu, história da eu queria, dosimetria. eu queria ter tanta confiança como você tem no bom senso das pessoas e nas boas intenções dos políticos, mas não tenho. Eu O não tenho. relator desse projeto de dosimetria, que é o Paulinho da Força Sindical, ontem mesmo conversou com o PT disse: olha, não conte conosco, nós vamos Então, fechar a questão e nenhum voto nosso você terá. E ele continua conversando com a direita e com a extrema-direita, e com o e o que dizem Centrão, é. e com o Então, mas Centrão. a extrema de então azedou porque de um lado o PT, mesmo conversando com o Paulinho, disse que não vota junto, do outro lado o Sóstenes e a extrema direita bolsonarista também está descontente com o texto porque eles querem a anistia geral do Bolsonaro, querem tirar a cadeia, não querem só Ampla, diminuir geral a e pena. restrita, Da exatamente. maneira como está sendo desenhado, o Bolsonaro, condenado a 27 anos, cairia para 19 anos a condenação dele. Ele continuaria, portanto, preso por um tempo, inelegível por muito tempo. E aí, e por conta disso, de um lado tem agora o Sóstenes e a turma da extrema-direita pensando em votar contra. Do outro lado, PT contra. No meio, Centrão querendo. Xandão, que estava junto, Querendo o parece que o que tirou Centrão? apoio. Centrão querendo o quê? Não, o Centrão topando a dosimetria, uma parte do Centrão topa a dosimetria, mas a extrema-direita e a esquerda parece que estão começando a romper. Fora isso, o Alexandre de Moraes, que era quem, de certa maneira, avalizando, faria com que boa parte do Centrão se sentisse mais seguro e motivado a votar, tá tirando o corpo fora. Esse é o papo, depois de Eu sei, mas não sancionamento todo ele. esqueça que nesta segunda-feira, anteontem, nesta segunda-feira, no Até o programa Lula, Roda bota o Lula Viva, atrás, vamos ver ele de novo daqui a pouco. no Mas lá, continua. programa. Trump veio pro meu lado, sabe? Com uma cara muito simpática, muito agradável, sabe? O que ele tá falando? E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Aí, ó. Eu acho. Então, veja, eu acho que foi uma surpresa boa. E eu acho que a gente deve continuar. Eu nunca coloco na mesa as coisas que eu tenho divergência. Sabe? Agora, as coisas que nós entendemos que são razoáveis, nós temos que colocar na mesa. Sabe? Quando eu digo a questão da democracia brasileira e a questão da soberania inegociável, como é inegociável em qualquer país do mundo. Nós temos uma Suprema Corte que tomou uma decisão num processo que foi muito minucioso, todo mundo teve direito a tudo que era necessário para se defender, e as pessoas estão sendo acusadas não porque são essas pessoas, mas porque cometeram um delito, cometeram um crime. Eu acho que o presidente Trump tem que compreender isso. Isso não está em jogo. O que está em jogo? Sabe, nós temos o seguinte, nós discutimos com o mundo inteiro as nossas terras raras. Nós queremos discutir com o mundo inteiro os nossos minerais críticos.
Nós queremos que empresas que quiserem explorar vão para o Brasil explorar. O que a gente não quer é permitir que aconteça como aconteceu até agora com os minérios. A gente é só exportador, só exportador, só exportador, e não faz o processo de industrialização dentro do Brasil. Então eu criei um conselho de política mineral, sabe, em terra rara, ligado à presidência da República, porque agora a gente vai assumir a responsabilidade pela nossa riqueza e que o Brasil ainda não conhece 70% do seu território. E nós temos muita coisa. Eu tenho lido muito sobre terra rara, tenho lido muito sobre, sabe, sobre minerais críticos, sabe? Estou estudando que é para ninguém me enganar. Estou estudando, ninguém vai me enganar mais, cara. Então, o que eu quero é o seguinte, o Brasil também não quer ser isolado do mundo, não. Sabe, se a gente estabelecer acordo com empresas que queiram fazer o processo de transformação no Brasil, sabe, será bem-vindo qualquer parceiro, de qualquer parte do mundo. Então, isso tudo, eu disse ao presidente Trump o seguinte, não tem limite da nossa conversa. Vamos colocar na mesa tudo que acha que deva conversar. Eu sou um cidadão sem preconceito, sabe? E sou um homem muito, muito disposto. Eu comecei a minha vida negociando. Eu sempre negociei. Perdi e ganhei. No caso do Brasil, a gente não tem que perder, a gente tem que ganhar e também os outros têm que ganhar, porque tem que ser um acordo de ganha-ganha. Essa é a minha disposição. E eu espero que seja a disposição dos Estados Unidos também, porque isso será bom. Será bom para a nossa economia, para a nossa indústria, para o nosso comércio, para a nossa agricultura e para a relação das duas democracias mais importantes, sabe, da América. Presidente, rapidamente, só representando os colegas, que eles também tinham uma dúvida que eu acho importante da gente colocar aqui antes de terminar. Primeiro, o senhor está disposto, então, semana que vem, talvez voltar para os Estados Unidos para esse encontro presencial? E segundo, não deixar de comentar o encontro com o Zelensky também. O senhor falou sobre a guerra na Ucrânia, teve com o Zelensky, como foi essa conversa? Então, deixa eu lhe falar, se eu criar em vocês uma expectativa de que eu estarei voltando daqui a semana que vem e não acontecer, vocês vão ficar frustrados. Então eu prefiro, regressando ao Brasil, colocar o meu pessoal para trabalhar com o pessoal do Trump e ver quando é que a gente marca isso. Sabe, isso não tem pressa, não precisa ser ontem, ou melhor, amanhã ou depois da manhã. Vai ser quando ele achar que deva conversar, vamos conversar. É como eu disse, eu estou disposto a conversar. Tá? Com relação ao Zelensky, eu achei muito importante a conversa com o Zelensky. Veja, porque... Bom, vamos continuar. Veja, eu aprendi que você tem que fazer a mesma pergunta de várias maneiras, porque só assim você vai arrancando aqui e acolá, alguma coisinha a mais. Então, cada vez que perguntam e voltam a perguntar sobre esse possível encontro com Trump e tudo, ele vai colocando o Lula uma coisinha a mais, uma coisinha a mais. O Trump não tem esse estilo. Ele responde, primeiro, só as perguntas que ele quer. Segundo, ele diz o que ele quer. E quando ele se aborrece com alguma pergunta, ele simplesmente é capaz até de desqualificar o perguntador, de criticar o perguntador, quando é obrigação de um homem público dar explicações, e a imprensa não passa de uma intermediária entre o público e os poderosos. Mas vamos deixar aí, porque parece que está no fim, e voltou a questão da Ucrânia e da Rússia, que ele já respondeu, e vamos voltar aos outros temas desse programa, que a gente mal iniciou, que a gente mal abordou até agora. Por exemplo, vamos voltar à PEC da bandidagem.